Olá a todos, como estão? Tudo bem? Pois é, as notícias parecem que não são tão boas assim. Ainda não chegamos no pico do contágio. E isto traz para nós um sentimento de pânico. O que é que vai acontecer? Estarei eu livre disso? Depois tem aquela briguinha entre um poder e o outro poder e cuidado para não ser usado como massa de manobra por este ou por aquele segmento político. Mas isso também nos causa um certo desespero, um certo pânico. Quem tem razão? Quem manda mais? Por isso, queridos, eu queria falar a vocês sobre o Salmo de número 11. O Salmo de número 11, o Salmo de Davi, que nos ensina a respeito de uma jornada entre o pânico e a estabilidade emocional, entre o medo e a segurança, entre as revoltas que acontecem dentro de nós e a paz. O Salmo de número 11, Salmo de Davi, diz assim: No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, à minha alma, foge como pássaro para o teu monte? Porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono e os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice, porque o Senhor é justo. Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Aqui mostra uma conversa de Davi consigo mesmo. Duas vozes estão dentro da sua mente, dentro do seu coração. Uma voz desesperada, dando conselhos desesperados, e a voz da razão, a voz do equilíbrio. Ele nos ensina que dentro de nós sempre vai existir essas guerras. Sempre essas guerras vão tentar derrubar a nossa paciência. Mas ele nos ensina como lutar dentro de nós contra esta impaciência, contra esse desespero da alma. Vejamos a primeira voz do texto. Logo no início, ele diz: No Senhor me refugio. Ele já começa o texto falando da voz da razão, a voz da espiritualidade. Mas eu quero explorar primeiro a voz seguinte, a voz que diz assim: foge como pássaro para o seu monte. Sai daqui, suma, vá buscar refúgio no monte. Me parece que o mesmo Davi escreveu o Salmo 121, mostrando novamente a sua voz do desespero no coração, fazendo com que ele escrevesse assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Né? Aquela voz do desespero. E ele fala assim: foge, foge, sai daqui. Vai lá no monte, vai lá na criação, vai lá na criatura, coloque o seu refúgio numa criatura de Deus. Então nos ensina este texto que existe dentro de nós ainda, como diz Paulo em Romanos 7, o pecado ainda habita em nós, embora habite em nós como não dono da casa, mas como um clandestino, mas ainda tem aquele senso de medo, aquele senso de desespero, de pânico. Agora eu quero usar um pouco mais o tempo para falar sobre a outra voz, a voz da razão espiritual, a voz do raciocínio, que diz assim: Como dizeis, pois, à minha alma? Como você pode dizer para a minha alma que está perturbada, está aflita?
No Salmo 42 também fala assim: porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Mas aqui começa com uma bronca. É quando nós temos que usar o nosso raciocínio espiritual, a nossa fé, e dar uma bronca do nosso lado medroso. Como dizeis? Aí vem a razão no versículo 2 dizendo: pois eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda e as ocultas disparam contra os retos de coração. Ora, se nós como pássaros vamos voando para os montes, para o nosso ninho, é exatamente aí que se armam as arapucas. Quem caçava passarinho na época que era permitido, lá no começo do século passado, armava as suas arapucas, as suas armadilhas, no lugar onde os pássaros sempre passavam. Iam comer e depois voltava para o ninho. E ali colocavam uma isca apetitosa para engolir, para que a arapuca engolisse, fechasse sobre os pássaros e depois matavam os pássaros. Hoje é proibido. Mas aqui diz que é assim que os ímpios fazem conosco. Nos colocam medo, nós nos refugiamos em nossos ninhos, naquilo que nós criamos, mas é exatamente ali que o inimigo está. É exatamente ali que o inimigo ele tenta nos derrubar. É exatamente ali que a nossa depressão, o nosso pânico começa a nos afundar mais ainda. Agora a voz da razão diz assim, versículo 3, ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Nós temos fundamento na nossa fé. A nossa fé é uma fé emocional, é claro, mas a nossa razão domina a nossa emoção. Nós temos um fundamento, que é Cristo. E Cristo, através da sua palavra, fortalece a nossa vida. E quando Davi fala destruídos, está dizendo que a terra está engolindo as sapatas, né? Aquelas vigas que ficam debaixo da terra para depois então colocarem as colunas para construir uma casa. Ora, arrancado isso de nós, que poderá fazer aquele por quem Cristo morreu na cruz e o tornou justo? Quando fala justo na Bíblia, nós não somos justos. Nós fomos justificados por Cristo. O justo, Jesus, perdoando os nossos pecados na cruz do Calvário, nos tornou justos, justificados. Então, aqueles que foram salvos por Cristo, se perderem os fundamentos da sua vida, o que vão fazer? Quais são esses fundamentos? Vamos dar uma olhada no versículo de número 7, o último versículo que diz assim: porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Aqui estão os fundamentos. Deus é o nosso refúgio porque ama a justiça e o amor. Se o cristão perder esta verdade de que Deus é amor e ao mesmo tempo é justo, qualquer problema vai fazer com que ele entre em desespero. O salmista ainda diz assim: não se esqueça, minha alma, isso é, palavras minhas, né? Versículo 4. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Não esqueça que ele é santo, santo, santo. Como os anjos cantaram em Isaías capítulo 6, o Senhor está no seu santo templo. O Senhor está no seu santo trono. Continuação do versículo 4. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. As pálpebras. Atento. É como se Deus, olhando fixamente para nós, enrugasse a testa. Aliás, a palavra quer dizer isso no hebraico, enrugar a testa, como se ele estivesse fechando a visão periférica para enxergar apenas o que está na sua frente. E o que é que está na frente de Deus? Os filhos dos homens.
Deus, de uma maneira muito atenciosa, ele enruga a testa, ele fecha a visão periférica para poder enxergar cada um de nós. E aí no versículo 5, nós vemos assim o seguinte: Deus põe à prova o justo e ao ímpio. Ou seja, as mesmas circunstâncias da vida, Deus está fazendo uma provação, está limpando. Provar não significa a professora fazer umas questões para ver até onde o aluno estudou. Nada disso. Provar na Bíblia significa purificar, lapidar, podar, limpar a árvore. Não para saber até onde aguenta, porque Deus é onisciente. Ele sabe até onde nós aguentamos, mas Ele está nos limpando no processo de santificação. Então Deus coloca à prova os bons, os justos e os ímpios. Mas aí vem a avaliação de Deus, mas ao que ama a violência, a sua alma, a alma de Deus, o abomina. Deus, como sonda os corações, sabe se nós o amamos de verdade ou só da boca para fora. Mas aquele que ama a violência, a alma de Deus abomina. A alma de Deus tem nojo. Abominação vem da expressão de colocar algo em estado de decomposição, colocar um animal em decomposição no altar de Deus. Oferecer a Deus o animal em decomposição, fedendo. E aqui diz que a alma de Deus fica com nojo daquilo. Versículo 6. Deus fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre. O vento abrasador será a parte do seu cálice. Foi o que aconteceu com Cristo na cruz. Todos nós nascemos perversos. Todos nós nascemos com o pecado de Adão e Eva. E o que coube a Cristo na cruz, quando ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, porque me desamparaste, foi esse fogo, foi esse enxofre, foi esse desamparo. Sim, Jesus estava citando, claro, a profecia do Salmo 22:1, mas também estava experimentando o inferno no nosso lugar. Por isso que ele era a oferta perfeita. E após dizer por que me desamparaste, enfrentar a dor do desamparo de Deus no nosso lugar, experimentar o inferno no nosso lugar, ele diz: está consumado, terminei a minha missão. Eu vim, morri pelo pecador, fui para o inferno, sofrer as dores do inferno por causa do pecador, mas agora eu terminei o meu serviço, está consumado. E depois ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E diz Apocalipse capítulo 1 que Jesus tem a chave da morte e do inferno. Ele sofreu as dores do fogo e do enxofre, do vento abrasador em nosso lugar. E termina então com esta promessa maravilhosa, porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Do pânico, do medo, até a estabilidade. Não permita que as dificuldades do dia a dia, que os medos, que as notícias falsas ou até mesmo verdadeiras venham tirar a sua estabilidade, destruir o fundamento. Faça com que a sua razão espiritual, faça com que os textos que você já leu, que você já estudou, mostrem que não é para fugir como um pássaro, porque lá estão os ímpios, armados, prontos para matar o pássaro. Mas aumente a força do seu fundamento, ore, estude a palavra de Deus, cante louvores, porque a promessa está ali, que aos retos, aqueles a quem Deus faz reto, contemplarão a sua face. Que maravilha! Vamos orar?
Santo amado Deus, nós queremos agradecer pela Tua palavra ser para nós a Tua própria voz. Agradecemos, ó Deus, porque Davi, inspirado por Ti, Senhor, escreveu esse salmo que nos ensina como andar nesta jornada do medo, do desespero, até a estabilidade, até a paz. Agradecemos, ó Pai bendito, porque a parte mais dolorida foi Jesus quem sofreu por nós. Senhor, nós queremos agradecer porque o Senhor traz paz no coração e ninguém mais faz isso. Nenhum decreto federal, estadual, municipal trará paz, mas apenas a Tua voz, a Tua palavra. Por isso, Senhor, cuida dos Teus filhos. Senhor, faz com que os nossos governantes também pensem na paz. Não fiquem com essas briguinhas políticas que só trazem, Senhor, dessossego para nós. Não fiquem com estas picuinhas, ó Deus, mas que façam o bem para toda a população brasileira. Senhor, cuida de todos os agentes de saúde, que eles sejam protegidos por Ti, ó Deus, da contaminação, que eles sejam, ó Deus bendito, fortes, enfrentem tudo isso. Nós sabemos que muitos médicos, enfermeiros, faxineiros de hospitais, quando chegam em casa, debulham, acabam, Senhor, em medo, em choro. Consola-os, fortalece-os, suas famílias também. É o que nós pedimos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Tenham todos um dia excelente e que Deus cubra cada um de vocês com as suas asas protetoras. Mas não esqueça, quando o desespero bater no seu coração, dê a palavra de Deus para ele. Um abraço. Virtual, é claro.